na paz do Senhor. Os irmãos podem tomar assento, aqueles que ainda estão de pé. Na semana passada nós tivemos uma aula especial, com o reverendo Paulo Teixeira, sobre a longa trajetória da tradução da Bíblia e como Deus tem o cuidado, de fazer com que o texto sagrado chegasse até nós e que junto com ele pudéssemos ter o maior conhecimento e o principal de todos, nos alinharmos, porque não basta apenas conhecer, mas precisa obedecer. A Bíblia diz que até Satanás crê que estremece. Alguns até brincam, ele é até pentecostal, mas não obedece. Estamos nós obedecendo, nos alinhando, por quê? A lição que é a temática dessa semana é a quinta lição, que vai falar sobre o aborto, a dessacralização da vida no ventre, o quanto as pessoas não têm valorizado mais a vida no ventre antes do nascimento. Alguns países europeus, alguns estados americanos, aí até aprovando leis que têm sido tentadas ser aprovadas no nosso país, dando à mãe ou o pai o direito de abortar até na última semana antes da gestação, não apenas no começo da gestação. E tudo isso começa com a temática da lição que seria da semana passada. Então, eu conversei com o pastor Jânio, eu falei, nós vamos dar uma passada no conteúdo da semana passada, para chegarmos naquilo que é a temática dessa semana. E tudo começou com 3 semanas atrás, com o pastor Willis falando sobre aquela temática do ensinamento progressista. Na verdade, as nossas próximas 5 lições vai abordar essa temática muito bem preparada e elaborada para que a igreja tenha esse cuidado pelo pastor Batista aqui, de que precisamos estar alerta, porque o Senhor já falou que nos últimos dias eles atacariam. Os irmãos já notaram, pastor, eles não têm problema com nós sermos cristãos, eles não têm problema com tantas outras religiões. O grande problema e o maior ataque é com a Bíblia. Por que a Bíblia? Porque a Bíblia se declara e autodenomina como a palavra de Deus, e que ela é fiel, verdadeira, e que passarão os céus e a terra, passarão as épocas, a moda passa, a cultura passa, mas a palavra de Deus permanece. Já tentaram tirar ela das escolas, estão tirando de tudo que é lugar. Tem país que as pessoas até podem ir morar lá se você é cristão, mas você não pode entrar com a Bíblia. E as pessoas nesses países, o pastor Willis já teve como missionário em algum desses países que são muito fechados, eles memorizam a Bíblia, porque tem dificuldade de ter a Bíblia. Os irmãos viram na aula da semana passada a dificuldade que é muitas vezes para fazer um trabalho de tradução na língua dessas pessoas, e quando elas recebem, elas têm todo um carinho, e muitas vezes nós, do mundo moderno, aqui da América, digamos assim, um país como o Brasil, que já temos aí, graças a Deus, uma boa liberdade, que por muito tempo tem sido atacada com relação a vivermos e exercermos o nosso cristianismo, o nosso entendimento e o nosso estilo de vida dentro daquilo que Cristo tem. Essas pessoas, elas desejam e querem viver aquilo que Deus iluminou através da palavra na vida deles, e que eles reconhecem aí o Senhor como o único verdadeiro Deus, e que por meio de Jesus pode, através do que Ele fez na cruz do Calvário, se achegar novamente ao Pai. E o que a cultura de hoje não aceita, e está nesse pensamento progressista, ou de uma certa liberdade, e que nos acusam de fundamentalista, como já bem disse aqui o pastor Jânio, e de conservadores, ele diz, olha, o mundo está mudando, vocês precisam entender que precisa de mudanças. E aí eles não entendem o que é de ser um conservador. Por que nós cristãos nos chamamos de conservador? Não é que nós não mudamos. Se você olhar as igrejas
muitas das nossas tradições ou cultura que nós temos no mundo evangélico do século 21, do século 20, não é o mesmo do século 14, não é o mesmo do século 3 ou do século 1 depois de Cristo. Teve já algumas mudanças. O que nós temos visto e que temos entendido pela palavra de Deus é que nós conservamos aquilo que é bom e aquilo que realmente se alinha com a palavra de Deus, e aquilo que não se alinha, nós vamos deixando de lado. Por isso que vem algumas novidades, algumas mudanças, que é para o crescimento. Nós até podemos conservar algumas delas, mas outras nós deixamos de lado, porque nós somos fundamentados no que é a palavra de Deus. E o texto áureo da semana passada, da lição 4, falava assim, é o que Paulo diz: porque nos últimos dias os homens têm mudado a verdade de Deus em mentira, e estão honrando e servindo mais a criatura do que o Criador. Tem focado em si. E é a temática que o pastor Iris trouxe aqui com os irmãos, falando um pouco sobre o pensamento ali do século 17, a partir do século 15, a mudança do renascimento, e o que para eles é um renascimento, o nascimento de um novo momento, principalmente focado na multiplicação da ciência, da cultura, e também focado no homem. E aí a gente precisa entender que o que está sendo lançado hoje em dia pela mídia, e que a gente vê esse grande ataque, não é diferente do que aconteceu com a igreja do século, na época da reforma, ou pós-reforma, quando começou esse iluminismo, quando começou essas ideias. Tudo é no campo da ideia. Eles começam a lançar ideias, estas ideias que parecem ser simples, mas vão tentando atacar a verdade da palavra de Deus, de que não tem problema você fazer isso, não tem problema você aceitar aquilo. Eles vão lançando algumas ideias e misturando, e aí vai se encaixar no que a lição vai dizer. As pessoas acabam tendo um desprezo pela verdade, amando mentiras que se parecem verdade, a se cumprir o que disse já o profeta Isaías 700 anos antes de Cristo. Chegará um tempo em que perverterão a verdade a ponto de aceitar a mentira como verdade, e a verdade ser considerada uma grande mentira, e as pessoas não ter uma aceitação. Você não sabe, a palavra ímpio é o que a Bíblia fala e ataca muito o estilo de vida de impiedade, e portanto nós precisamos viver uma vida pia, uma vida de santidade, uma vida que se alinha com aquilo que Deus tem para as nossas vidas, porque fomos salvos não pelo que fizemos, mas pelo que Deus fez por nós, mas para vivermos uma vida de boas obras, uma vida de santificação, uma vida desse processo em que estamos buscando mais de Deus, porque o ímpio é aquele que sabe o que é certo, mas prefere viver enganado e enganando aos outros. Eles vivem sem lei, não gostam do que é a verdade de Deus, muito mais do que imoral. Eles também não se preocupam com a ética. Hoje em dia, quando se trata de direitos humanos e tudo mais, nós estamos vendo que eles estão atacando até mesmo a ética, e a ética cristã não é apenas uma ética voltada somente para os princípios daquilo que é fundado pelos ensinos de Jesus, mas a ética é uma ética humana, que vê o bem do ser humano. E o que é moral para nós aqui no Brasil, pode não ser moral para as pessoas do Oriente Médio, porque moral é baseado naquilo que é correto, naquilo que é certo, e muitas vezes tem certas tradições, certas culturas que nós fazemos aqui, que é considerado imoral em outro país, mas a ética é aquilo que é correto e certo com relação ao meu próximo, sabendo que existe um bem maior que precisa ser focado, independente se alguém está olhando para mim ou não. Como eu ajo, como eu me comporto, está ligado ao comportamento do ser humano. E aí que está o grande perigo de nós sermos apenas religiosos e não sermos um verdadeiro cristão,
focado nos princípios de Cristo, porque o religioso, ele começa a abraçar qualquer uma nova doutrina, qualquer um ensinamento que vai chegando, porque ele acha que isso é algo mais que eu posso ligar, apegar, para chegar-me mais próximo de Deus, porque o religioso, ele está ligado muito no que, o que eu preciso fazer para agradar a Deus, ou algo que está na moda hoje em dia. Qual o mínimo que eu preciso fazer para agradar a Deus? Será que eu posso, até onde eu posso ir? Será que é realmente isto? O que na igreja de vocês pode fazer? O que na outra igreja pode ou não pode fazer? E ficam procurando saber até onde eles podem ir e não podem ir, o que podem fazer e não podem fazer, e deixam de buscar aquilo que Deus já deixou como orientação, e vivem um estilo de vida segundo aquilo que o próprio profeta Elias teve que confrontar o povo de Israel. Sabia o que era que Deus tinha chamado eles para viverem, e viviam o quê? Cocheando entre dois pensamentos. E aí Deus usa o profeta para dizer: até quando vocês vão viver essa vida focada em vocês, focada no eu? Tudo isso começou lá no jardim, e nós ouvimos aqui pregado semana após semana pelo nosso pastor, sobre a questão do que Satanás, o inimigo de nossas almas, lançando a semente na mente de Adão e Eva, de que eles poderiam ser igual a Deus, não entendendo que a Bíblia já disse que Deus os tinha feito à sua imagem e semelhança, mas não bastava apenas ter a imagem e semelhança de Deus. O inimigo quis lançar que eles poderiam ser igual, ou não precisavam depender de Deus. E esse tem sido o pensamento que é lançado aí na humanidade, no tempo moderno, de que o homem que estava morto em pecados, agora ele voltou à vida. Ele estava morto, agora ele está vivo, agora ele está ativo. E tem outra: o Deus que estava vivo está morto, não age mais. Os irmãos lembram aquele filme que foi lançado há uns 4, 5 anos atrás? Deus não está morto? Lá nos Estados Unidos, da universidade, do negócio. É baseado nesta ideia que começou lá na Idade Média, aí, da revolução do pensamento, das ideologias que foram lançadas. O homem agora está vivo, ele está no domínio de todas as coisas, enquanto que o Deus que dominou e que foi ensinado pela igreja durante aí 1000 anos, 1500 anos, na verdade esse Deus está morto. Esse Deus é algo do passado, ele não influencia essas vidas. E aí o homem começou a se comprometer, ou digamos assim, se comportar segundo aquilo que o próprio apóstolo Paulo já falou que aconteceria nos últimos dias. Pensando somente em si, Romanos 1, capítulo 1, né? A partir do versículo 17 e 18, ele vai dizer: conhecendo a Deus, abandonaram o conhecimento de quem Deus era, focando apenas em si, Deus os entregou aos seus próprios pensamentos, e aí os seus pensamentos são totalmente pervertidos, se comportando apenas com aquilo que está ligado a si. Ninguém pode ser indesculpável diante de tudo que Deus apresentou, para não entender aquilo que Deus esperava do ser humano, e agora ele, querendo se colocar no lugar de Deus, abandona tudo aquilo que Deus tinha lhes ensinado sobre a importância de termos o nosso Deus como Senhor, dependermos dele, vivermos segundo os princípios que ele tem para nós. E aí começou o tão famoso culto ao homem, rejeitar tudo aquilo que engrandece a Deus, para então elevar, colocar o homem no centro de todas as coisas. O teocentrismo foi abandonado pelo antropocentrismo. E se o homem está no centro, se o homem é o seu próprio Deus, por que não então, pastor Jânio, eu dizer o que vale e o que não vale? O que pode ou não ser feito com a vida daquele que está no ventre? Eu estou no lugar de Deus, eu que tomo as minhas atitudes, eu que reconheço o que é certo, o que é não, e o que é errado. E aí é que a nossa revista
diz assim, ó, ao rejeitar Deus e as suas leis, os filhos da ira são deixados à mercê dos seus próprios desejos, e a Bíblia diz que o nosso coração e os nossos desejos são pecaminosos, pervertidos. Hoje em dia, há algumas verdades que as pessoas pensam que Jesus Cristo falou e tem o propósito, às vezes, até de lançar isso, confundindo a mente dos nossos jovens. Você precisa buscar aquilo que o seu coração tanto deseja. Não foi isso que Jesus Cristo falou. Jesus disse, cuidado para seguir os seus próprios desejos, porque o coração do homem é enganoso. Cuidado para você não se alinhar com aquilo que você tanto deseja, porque a corrupção moral começou já na rebelião do homem contra a autoridade de Deus lá no jardim, sendo abandonado, lançado para a fonte para fora do jardim. Nós vamos vendo que o homem, focando tanto naquilo que Deus disse que não era para focar na natureza, que Deus criou para o homem, hoje em dia nós vemos uma valorização tão alta para a natureza, que muitas vezes até mesmo dentro da igreja nós vemos pessoas falando essa expressão, a mãe natureza. Temos que cuidar da mãe natureza. E não entendemos que essa expressão é uma expressão tão maligna, porque quer tirar a autoridade de Deus como Criador, a mãe natureza, tirando uma identidade de Deus como nosso Pai, Criador de todas as coisas, e as pessoas estão focando neste ensinamento, trocando a verdade pelo engano, preferem então honrar a criatura em vez do seu Criador. E aí, nós caímos nessa moda, e aí começamos a ter os nossos ídolos. Talvez não temos lá um altarzinho na nossa casa mais, como muitos do passado tinha, aonde botava lá o seu santo de preferência da sua família, ou era o Santo Antônio, ou era o São Pedro, ou era esse ou aquele. Mas aí nós temos os nossos ídolos de esportes, quando não fazemos ídolos dos nossos filhos, quando não fazemos ídolos do nosso pregador favorito. Opa, hoje é o pastor Jânio que vai pregar, hoje é o pastor tal, hoje é o evangelista tal, o presbítero tal. Nós começamos a colocar um foco no que aquele homem que é usado por Deus para ser um canal, mas nós começamos a focar na criação, na criatura, naquilo que foi colocado para ser um meio de representar, de refletir Deus. E a revista vai dizer, na nossa sociedade, o artista, o atleta, o político, o líder religioso tem se tornado uma referência de idolatria e um confronto contra o Criador. E não entendemos como temos caído na ideia lançada no século 17 e 18, aí no começo da era moderna, né, nessa visão de mudança do teocentrismo para o antropocentrismo, de que o quê? O homem está vivo e bem vivo, Deus está morto, precisa ser colocado de lado. E aí nós vemos até mesmo autoridades no nosso governo, dizendo, precisamos lutar contra esta. E olha só, aí eles usam a mesma nomenclatura que eles mesmos utilizam para eles, esta ideologia, este pensamento contrário, retrógrado, sabe, que precisamos. E aí algumas frases que talvez você já deve ter ouvido, porque está aí na mídia nos últimos, 8 anos, de um certo deputado que falou, se possível pega até em armas para defender essas coisas. E aí nós, com medo de defender a verdade de Deus, estamos deixando a verdade de Deus para aceitarmos este humanismo, aonde colocamos até mesmo nos nossos hinos, muitas vezes nas nossas temáticas de culto, um centro no homem, no que Deus faz e no que Deus somente pode fazer. Olha só, meus irmãos, sabe o que acontece? Hoje em dia, muitas vezes, nós até mesmo fazemos de Deus o nosso ídolo como se fosse um servo, o nosso talismã.
Deus é obrigado a fazer, Deus tem que fazer, porque Deus prometeu que Ele faria, e aí colocar a criatura como base de todas as coisas. Por quê? Porque nós podemos fazer muitas coisas sem Deus, é o que foi lançado nesta época. Olha, nós estamos descobrindo um novo mundo, nós estamos fazendo as nossas viagens, as nossas expedições. O homem já descobriu que a terra, ela não é plana, ela é redonda. Olha, nós descobrimos que existem povos além do mar. As expedições e tantas coisas foram crescendo, e aí foram deixando de fora aquilo que eram os princípios da vontade de Deus, e aí até mesmo começam a bater em algumas verdades que já estavam implícitas na verdade de Deus, com relação a algumas culturas dos povos, algumas maneiras de que, como que a mulher era vista na época da Bíblia, como que alguns discípulos ou alguns grandes patriarcas do passado tratavam os seus servos, as suas filhas, as mulheres eram menosprezadas, e não entendem o que o próprio apóstolo Paulo falou ao livro de Gálatas à igreja. Olha, para Deus nunca teve diferença de pessoa, porque Deus não faz acepção de pessoas, seja ele judeu, seja ele grego, seja servo, seja senhor, seja homem, mulher, macho ou fêmea. Perante Deus são todos iguais, independente do seu gênero, da sua classe social, independente das desigualdades entre as raças. E aí a Bíblia vai dizer que para Deus nós precisamos defender esses princípios, e eles, dentro deste pós-modernismo, têm tentado lançar dentro da própria igreja, nós contra a base da autoridade das Escrituras, rejeitando tudo que vem de uma certa tradição, seja ela judaica, seja ela cristã, em que coloca Deus no centro e o homem como apenas um servo daquilo que Deus tinha para se fazer. Por quê? Nós vivemos numa sociedade, como diz aqui o tópico 3 da revista, só estou dando uma passada rápida aqui nessa primeira parte, uma sociedade que mudou e que precisa mudar, e aí nós estamos vivendo num momento de que os absolutos estão sendo abandonados pelo que é chamado de uma teoria líquida, algo que se amolda a qualquer tipo de movimento. Por quê? Porque fomos focados, ou principalmente somos influenciados pelo um ensino maligno que veio deste movimento do século 17 e 18, que é o hedonismo e o narcisismo, focado no homem e nos seus prazeres. Eu preciso satisfazer os meus desejos, eu preciso satisfazer a minha busca por ser reconhecido. E aí nós vamos vendo o que a revista vai dizer. Usamos as pessoas, não estamos nem aí com quem nós passamos por cima, abusamos do nosso corpo, depravação total, um consumismo desenfreado, e focamos num capitalismo desacerbado, e esquecemos dos princípios que Deus deixou para vivermos em sociedade e influenciarmos. Nos colocamos num lugar tão centralizado e esquecemos que quando Jesus Cristo disse que nós, como igreja, também somos luz do mundo, Ele não estava dizendo em nenhum momento que a nossa luz é própria, que nós somos igual a Deus. Tem pessoas que chegam até a usar esse texto para dizer, olha, nós somos luz do mundo, não entendendo que assim como o sol e a lua, todos dois brilham, mas a lua não tem a mesma essência do sol. Não só ela é menor, o seu brilho é menor, não porque ela tem menos força, não, porque a lua, ela apenas reflete a luz que vem do sol. Eu e você podemos até estar brilhando quando estamos nos alinhando com o que Deus tem para nós, mas essa luz não vem de nós. Esta luz vem do sol da justiça. Nós somos os seus luzeiros, como disse o apóstolo Paulo, como os astros do céu. Nós refletimos a luz de Deus. Mas neste mundo
totalmente focado no que é terreno, esquecendo do que é eterno, dos princípios de Deus. Logo, se eu estou no centro, se eu sou importante, para que eu dar valor aos princípios de Deus? Para que eu continuar lendo um texto, estudando um texto que foi escrito há mais de 2.000 anos atrás, certas partes dele 3.500 anos atrás, por pessoas que viviam lá no Oriente Médio, e aí nós não compreendemos que estas pessoas inspiradas por Deus prepararam, nos deixaram textos que nos apontam para muito daquilo que já se cumpriu e do que está cumprindo, e nos direcionando o que o Senhor espera de nós, que precisamos deixar Deus no centro de todas as coisas da nossa vida, porque longe dele nós morremos, longe dele nós nos sucumbimos em uma escuridão tão profunda, porque deixamos de ter luz, deixamos de ter vida em nós mesmos, deixamos de estar vivendo aquilo que Deus intencionou lá no jardim, quando disse para o homem antes de pecar: crescer e multiplicar e encher a terra, porque eu quero que a terra seja cheia da minha glória, eu quero que a terra seja cheia do meu reflexo, daquilo que eu tenho para vocês. Mas o homem, influenciado pelo pecado, até mesmo se preocupou em construir uma torre para si, para colocar o nome dele ao lado do nome de Deus, centralizado, focado, porque esta é a natureza do pecado. Tudo é eu, em mim, a minha glorificação, o foco no meu, e às vezes nós somos tão influenciados com isso, até mesmo na vida das nossas crianças, e nós não entendemos. Meu filho precisa ser o melhor jogador, meu filho precisa ser isso, meu filho precisa ser aquilo, e focamos tanto às vezes em levar as nossas crianças. Não que é errado ensinarmos eles a buscar ser o melhor, mas em reconhecer a importância também de valorizar o seu próximo, na comunhão, no grupo da escola, no grupo dos seus amigos, da sua família, enquanto que a sociedade hoje apoia o princípio da necessidade de auto se promover, independente da opinião de quem seja, somente focado no eu. A Bíblia nos ensina os princípios do Novo Testamento, principalmente o valor da comunidade, o valor da igreja, o valor do próximo, o quanto é importante valorizar aquele que Deus colocou muitas vezes do nosso lado, até mesmo para ser usado, para que nós venhamos ser colocados na forma certa. Eu lembro de um princípio, uma vez, uma mensagem que eu ouvi, até já mencionei numa reunião de obreiro. A Bíblia nos chama de pedra viva, né? A Bíblia nos chama, o apóstolo Pedro, que nós somos pedras, que estamos sendo edificados juntos para formarmos o templo do Senhor, a igreja do Senhor. E pedra, quando bate uma na outra, às vezes quebra alguns pedacinhos, sabe? E às vezes Deus está nos usando, porque a Bíblia diz que Ele está preparando um reino eterno, para que nós possamos fazer parte deste reino. Muitas vezes Ele usa pessoas como pedras, como já disse o sábio Salomão: um homem afia o outro homem, assim como uma pedra afia uma outra pedra. Muitas vezes essas pessoas que estão do nosso lado, que são um pouco difíceis aos nossos olhos, elas estão sendo usadas para nos afiar, para nos polir, para nos preparar para aquilo que Deus tem para as nossas vidas, quando nós entendemos que todas as coisas que Deus faz é para que nós venhamos nos alinhar com o propósito daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Mas quando nós nos afastamos do que é o princípio de Deus, coloque aí para nós, se puder, o texto aí, Salmo 119, verso 11, quando nós vamos deixando de desvalorizar o princípio de Deus, nós não entendemos quão facilmente nós somos influenciados pelo mundo. O salmista, ao escrever, ele disse: olha, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, para eu não estar andando contrário àquilo que o Senhor tem para mim, sem mesmo saber o que Deus tem para mim. A primeira lição focou na natureza do pecado, e nós vimos aqui que o pecado é um sentido de errar o alvo.
E quando se erra um alvo, mais a lição bateu, na verdade, é um foco de focar no nosso coração e acertar um alvo errado, buscar um alvo errado, um princípio, não aquilo que Deus tinha para as nossas vidas. Mas quando nós não nos alinhamos, não estudamos, não buscamos compreender o que Deus tem para as nossas vidas, como nós vamos nos alinhar e não vamos andar pecando contra o Senhor? Quando nós sabemos o que é certo e muitas vezes fazemos simplesmente o que é errado. Eu vou dar um exemplo simples, irmãos. Talvez algumas pessoas não vão gostar, mas é algo simples. Até estava comentando com o jovem ali. Os irmãos ver quão simples as coisas começam a tocar na nossa vida, e quando nós menos notarmos, nós estamos fazendo coisas erradas como se fosse certa, e nós nem estamos notando. A mamãe veio passear aqui semana passada com a minha cunhada, meu sobrinho, e aí a gente estava andando, passando aqui na rua, ou quando nós íamos no culto, e aí ela notou que tinha metade dos carros que estão estacionados aqui na frente. Se você ir ali, provavelmente você vai ver uns 2, 3 carros. Nós sabemos que do lado direito se estaciona para lá, mas é tão fácil, eu já estou vindo de lá para cá. Para que eu vou descer lá embaixo, manobrar e voltar e estacionar do lado certo? Já estaciono desse lado. A mamãe disse, pode estacionar assim, de qualquer jeito? Eles estacionam de qualquer maneira? Disse assim, não recebe multa. Quando não é multado, não tem problema. Eu vou estacionando na contramão, é um negocinho. A mamãe disse, olha, lá na cidade onde a gente mora, é uma cidade pequena, só tem 40 mil habitantes. Mas a semana passada mesmo, seu pai só estacionou rapidão na frente de casa, porque ele ia entrar lá e voltar. Quando saiu, já tinha uma multinha no para-brisa. E aí você anda na cidade, a cidade parece ser mais limpa. É muito bom, às vezes, quando a gente vai lá em certas cidades do sul, certas cidades de outro país, e a gente vê tudo. Por quê? As pessoas entendem que existe uma punição para fazer o que é errado e vão se policiando. E aí muitas vezes nós vamos vendo aqui, não querendo culpar as nossas autoridades, mas o quanto a nossa cidade de Cuiabá, quando vem pessoas de fora, dizem que a nossa cidade é suja, que a nossa cidade é desorganizada, pessoas que não tem problema nenhum. Eu vou ter que ir andar meio quilômetro para ir lá na rota, lá fazer a volta, vira o carro aqui, sobe na calçada e vai até a próxima rua e entra, e a gente vai vendo essas coisas, e a gente vai achando normal. E quando nós notamos, nós estamos fazendo o que todo mundo está fazendo. Por quê? Porque não nos alinhamos com aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. E aí, quando nós menos notamos, está o que o apóstolo Paulo diz: deixado aos seus próprios pensamentos, o homem faz o que quer, não tem regra, não tem lei. Por quê? Porque nós muitas vezes não vemos que a punição, ela não é instantânea. Mas a Bíblia diz que tem um olho que tudo vê. Sim? Sim, pastor Jean. Dentro do que o senhor está falando, que o homem ele é sempre propício a burlar regras. E aí Salomão escreveu, né, que Deus fez o homem perfeito, mas o homem buscou muitas invenções. Significa o quê? Que o padrão de Deus, para o homem que não tem o evangelho, a luz de Deus dentro dele, dentro do ventre, podemos dizer assim, né? Ele, imediatamente, ele quer fazer um modelinho melhor, né? O homem fez das vestes, né, da árvore lá, uma veste. Deus falou, não, peraí, por mais que você é pecador, eu vou te vestir de novo. Então Deus é que tem a mensagem certa para o homem, e o homem sempre fala, não, a Bíblia fala uma coisa, mas eu interpreto assim. Aí o outro que é do hebraico, que estudou hebraico, estudou numa escola diferente da do outro que estudou hebraico. Aí ninguém chega a lugar nenhum. Aí significa o quê? Vamos no princípio, para resolver questões, principalmente de aborto, ouve a palavra, ouve o que Deus tem, e ouve além de tudo, a piedade, que é maior do que até o princípio, a piedade que é o temor de Deus. Eu não vou fazer isso, porque eu sou piedoso, eu quero agradar o Senhor. Obrigado. Sim, a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem ser caminhos de vida, parecem ser caminhos bons, mas o seu fim são caminhos de morte. Por isso que a Bíblia diz que o homem faz muitos planos, mas a orientação certa, o plano, o ok de dar sequência,
vem do Senhor. Porque deixado nesta imoralidade, nessa libertinagem, disse o apóstolo Paulo, as pessoas acham que o corpo é meu, eu faço o que eu quero, eu vivo da maneira que eu quero. Elas são levadas ao que a Bíblia vai dizer da concupiscência da carne, seguir os prazeres da carne, a vontade da carne. Quando nós abandonamos os princípios daquilo que Deus tem para nós, colocamos o homem no centro, né? Essa busca compulsiva pelo prazer, o culto ao corpo, a dissimulação do que é certo e errado, nós vamos vendo que as pessoas vão desvalorizando a vida, às vezes até mesmo a própria vida humana, quando tiram o foco do que Deus preparou para o ser humano, do que Deus preparou para o homem, para ser aí o reflexo da imagem e semelhança de Deus. E aí nós vamos ver o quão facilmente eles têm tirado aí os valores de certo e errado, e aí vivem muitas dessas novas leis que estão tentando passar, como a irmã acabou de falar, do abuso entre as crianças e a libertinagem, a pedofilia e tantas outras coisas, que se já é o que nós chamamos até mesmo de uma aberração, o que não vai acontecer nos próximos anos, este número de crianças nessa idade grávida vai ser muito, 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 muito além do que imaginamos ou pensamos. E tudo isso nos leva a essa humanização que facilmente se inclui no que é a temática da dessacralização da vida no ventre. E aqui a nossa revista vai dizer que, principalmente a primeira parte dessa próxima temática, que foca no nascimento de Jesus, como que Deus se preocupou com o cuidado do menino, falando da vida de João Batista, o quanto que a população tem menosprezado os princípios cristãos, quando nós vivemos numa sociedade que no último censo falou que 87% dos brasileiros se consideram cristãos, somando evangélicos, católicos e tantas outras religiões ou derivações que nós temos aí do cristianismo. Mas quando se trata de alguns princípios cristãos, nós vamos ver que a divisão de pensamento é muito distante desse 87% que se dizem cristão. Começam a desqualificar a autoridade da palavra de Deus. Por isso que eu comecei falando sobre a importância de valorizarmos a palavra de Deus, o quanto que a sociedade tem confrontado os escritos da palavra de Deus, aquilo que Deus falou, a mensagem de Deus como não tendo valor algum, e aí focam nessa apologia à nova cultura, principalmente o corpo é meu, faço o que eu quero, eu mando em mim mesmo, sabe? E aí a nossa revista vai focar na primeira parte do valor à vida, como Deus preparou tudo para que Maria, a mãe de Jesus, pudesse cuidá-lo, prepará-lo. Deus colocou a vida dele, do seu filho, lá no ventre de Maria, por meio do Espírito Santo, para dizer que a vida é sagrada, o ventre é sagrado, os nossos filhos, como diz o Salmo 127, são herança de Deus, o galardão, um dom daquilo que Deus tem para dar para os seus filhos. Até mesmo o próprio Jesus é conhecido como o filho de Davi, o descendente de Davi. Você não sabia que a palavrinha filho em hebraico é ben? A palavra ben, ela é formada por duas letras em hebraico, o bet e o nan. E a palavra bet, ela em hebraico, as consoantes, elas têm símbolos. A letrinha, não palavra, a letra bet, ela é um símbolo de casa, está focado numa casa. A letra nan, ela é um símbolo de uma semente, um milagre, algo que nós não podemos explicar. Na própria palavra filho em hebraico, está falando de uma casa de um milagre, algo que nós não podemos formar. Como disse o sábio Salomão, assim como nós não entendemos e compreendemos como os ossos das crianças são formados lá no ventre,
assim como nós não compreendemos como que é o processo de germinação de uma semente pequena, que nós olhamos, não sabemos a sua potencialidade, e olhamos para uma grande árvore e não entendemos que dentro daquela pequena semente tem toda aquela potência de se tornar tudo aquilo. Assim também é os nossos filhos, a potência que Deus tem preparado para eles, assim como Deus preparou a Maria para dar a nós o seu filho. Por isso que o sábio profeta que recebeu a revelação, Isaías, conhecido como o profeta messiânico, que ele vai dizer, olha, um menino nos nasceu, mas um filho nos foi dado. O menino Jesus nasceu, mas o Filho de Deus, ele não nasceu. Ele já era eterno com Deus. Ele foi nos dado por meio do Espírito. E por isso que a Bíblia vai dizer da sacralização das crianças que são formadas no ventre, a semente pode vir do pai, que é lançado no útero da mãe, no óvulo, mas o dom da vida, a formação do Espírito, é algo do próprio Deus. Assim como quando Deus soprou nas narinas de Adão, que era apenas um boneco de barro formado, somente depois do sopro divino é que ele se tornou alma vivente. A grande questão da ética humana, a ética judaica, a ética cristã é quando que o espírito e a alma da criança é formada? Na primeira semana, na segunda semana, na terceira semana no ventre, ou já no início das primeiras horas e dias, quando o esperma, a semente do pai, é juntado com o óvulo lá da mãe e começa esta formação. Na instrução aqui da lição, o nosso professor, ele tinha mencionado e pedido para que, se possível, na correria, acabei esquecendo de não preparar, colocar-se para os irmãos um vídeo que tem na internet de o som de um feto a partir da 7ª ou 8ª semana, que já tem o seu coraçãozinho sendo formado e já começa as batidas da formação de uma criança no ventre. E aí a grande questão é, quando começa e quando é formado aí dessa gestação, quando que é o começo deste milagre? Para começar, tudo já é um milagre. A ciência está tão avançada, mas eles não conseguem fazer o processo de uma nova vida sem utilizar já os princípios daquilo que Deus já deixou lá do jardim, já quando ele formou o homem e uma mulher. A própria gestação já é um milagre de Deus, porque o próprio Jeremias, como já falou aqui o pastor Jânio, já nos disse que Deus nos conhece antes de sermos formados no ventre. E quando estamos lá no ventre, disse o salmista, como uma substância ainda informe, o Senhor já estava entretecendo, Ele já estava preparando, desenvolvendo, para que nós pudéssemos nos tornar tudo aquilo que Deus tem. E aí nós vemos aqui o primeiro tópico dessa parte, a cultura da morte, o projeto ideológico sobre o aborto, sobre quando pode fazer, o que não pode fazer. E aí, para nós darmos sequência, uma pergunta que foi colocada aqui, já lançada aqui para mim, como que o senhor entende a diferença que existe entre o aborto, a eutanásia, como deve ser ou quando deve ser entendido essas hipóteses do aborto legal aqui no Brasil, o risco de vida da mãe, o feto que já é descoberto que vai nascer com alguma deficiência, com cérebro, sem cérebro, como deve ser a nossa postura com relação a isso? Conta uma história, se verdadeira ou não, algumas pessoas questionam, de um professor na Universidade de Medicina, na UCLA, Universidade da Califórnia, que ele estava com os alunos no último semestre de medicina, e aí ele lança para eles, quando estudavam sobre a ética medicinal: o que você faz com uma mãe
e está grávida do 5º filho. O primeiro filho nasceu cego. O segundo filho nasceu com diabetes alterada desde o seu princípio. O terceiro filho nasceu e morreu logo depois do parto. O 4º filho teve um outro problema que não me lembro agora. E agora a mãe está grávida do 5º filho. O que ela deve fazer? Diz essa história que a turma ficou toda dividida. Metade dizia: faz um aborto, esse filho vai nascer com todo o problema, o que vai ser, o que não vai ser. E aí parece que o pai era tuberculoso, algo assim, e tinha toda uma problemática. E a história vai dizer que metade dos alunos ficaram indecisos, a outra metade disse: não, aborta. E aí o professor disse: pois é, vocês acabaram de abortar Beethoven, porque essa é a história da sua família. Uma família problemática, com problemas de doença na mãe e tudo mais, mas o 5º filho nasceu perfeito e se tornou este grande homem da música e tudo mais. E você poderia ter abortado esse grande fenômeno. Sim, irmão Chaves. O pastor contou uma história que há quem questione, mas eu gostaria de compartilhar a história que eu vivi trabalhando no interior. Essa questão sobre o aborto legal, o feto, ou a questão do anencéfalo, na verdade, ela não foi decidida pelo Congresso, não foi decidida por meio de lei, isso foi por meio de uma decisão do Supremo, O Supremo tem aí avançado, porque alguns ministros, eles dizem isso propositadamente, que eles são a luz para iluminar a sociedade, eles são o progresso, Quem é do direito sabe quem estamos falando. Ele se auto-intitula como o Poder Judiciário tem que iluminar, porque a sociedade caminha devagar. Enfim. E aí, eu trabalhava em 2013 no interior, numa cidade pequena, e chegou para nós um pedido de aborto. Bateu as portas do Judiciário, um pedido de autorização de aborto. E aí eu trabalhava com um magistrado católico, muito católico, e nós éramos em 2 assessores, e ele perguntou para a gente: o que eu faço? E eu falei: doutor, não autoriza. E o outro assessor falou assim: doutor, autoriza. E ele falou assim: eu vou decidir, isso não vai nem passar por vocês. Ouviu o que a gente tinha a considerar, entrou no gabinete dele. E ficou ali durante algumas horas. Mais ou menos umas 2 horas depois ele sai. E ele fala: eu já tomei a minha decisão. Falei: e aí? Ele falou assim: eu não vou autorizar e nem determinar que se faça, porque, como a Lloyd falou, cabe ao médico realizar. Eu só posso dizer que isso não é um crime, mas eu não posso determinar que nenhum médico faça. Aí o outro assessor ficou meio chateado, eu fiquei meio assim, a gente meio que resolveu, não resolveu, mas tá bom. Passou o tempo. Aproximadamente 40 dias depois, tem um casal na porta do fórum. E passou a tarde inteira na porta do fórum, nos aguardando. E eles falaram que eles queriam falar com o juiz. E não é costume do magistrado atender a parte diretamente. Normalmente ele atende um advogado. Se o advogado quiser trazer a parte, tudo bem. Mas hoje é muito difícil um juiz atender diretamente uma parte. Até por diversas questões, mas é assim que funciona. E eles queriam muito falar com o juiz. E aí o doutor saiu e veio ao hall, que ele queria que esse atendimento fosse, para que todos vissem, porque às vezes cidade do interior, e tal, e ele não sabia do que se tratava. O oficial de justiça insistiu com ele. Aí nós percebemos que era uma gestante. E ela veio e falou assim: doutor, nós que fizemos o pedido no começo do mês passado. Aí ele: pois é, doutor, nós temos aqui o diagnóstico anencéfalo e nós temos aqui o diagnóstico de hoje, cérebro desenvolvendo. Aí ele falou assim: minha decisão para minha vida inteira já está tomada. E isso aconteceu conosco lá em 2013. Já tínhamos muita tecnologia para o desenvolvimento. E ela tinha os 2 exames, e ela mostrou para nós assim: sem cérebro, e o outro exame, cérebro desenvolvendo. Infelizmente, essa mulher foi agredida dentro de uma outra situação. Ela sofreu uma violência muito forte
e infelizmente ela acabou perdendo a gestação, mais adiante um pouquinho, cerca de 15 dias depois. E a mulher até que a agrediu respondeu pelo fato, né, de ter provocado o aborto nela, mas em razão de outra situação, de outra complexidade. Mas o bebê estava se desenvolvendo. E isso, para nós, isso me marcou muito. Falei, cara, como que a gente pode... um milagre acontecendo aqui. A gente não pode olhar e dizer, não, isso aqui está selado. É outra questão que me é sensível muito, essa questão, pastor, desculpa tomar o seu tempo, sim, é que quando meu irmão do meio nasceu, né, meus irmãos conhecem meu irmão mais velho, Jonathan, que é aquele líder dos jovens casais, mas quem é mais novo não conhece meu irmão do meio, que frequenta outra igreja. E meus pais novos, minha mãe do meu irmão, do Jonathan, acho que ela tinha 17, né? Ela casou com 16, com 17 anos teve o Jonathan, com 19 o Beto, e aí os médicos orientaram, já vamos fazer uma laqueadura? Faremos. E aí ela fez, né? Mas Deus, uma irmã a visitou e falou assim, olha irmã, o projeto de Deus era 3, não eram 2. E minha mãe se sentiu muito mal, tanto que meu irmão do meio leva o nome do meu pai. E os irmãos já estão entendendo. 2 anos depois, minha mãe passando mal, 1 ano e pouco depois, minha mãe passando mal, foi ao médico, o médico falou assim, olha, você está gestante, mas nós temos que abortar, porque está no lugar errado. E minha mãe falou, não, vamos fazer o exame. E ela fez o exame, lá estava eu, certinho, tudo no lugar. E Deus era uma família humilde, numa situação, não éramos, né, abastados financeiramente, uma situação muito difícil, mas Deus agiu e permitiu que as coisas acontecessem, e aqui estou eu hoje. Então, irmãos, acerca disso que nós estamos falando, é difícil? Mas Deus tem cuidado dos seus pequenos. Sim, a Bíblia fala sobre a questão do valorizar a mãe, o pai, os casos especiais. Nós sabemos das leis que já foram formadas aqui no Brasil ou fora do Brasil, quando acontece aí o abuso com relação do estupro e tantas outras coisas, mas a Bíblia também fala que o homem é livre e o ser humano tem o direito de fazer as suas escolhas, mas terão consequências de cada uma das suas escolhas que irá tomar. Nós sabemos que hoje em dia, com a evolução da ciência, eles já sabem até a cor do cabelo, a cor dos olhos da criança, como vai ser. Eu lembro que quando a Jane estava grávida do Gabriel, eles sabiam que tinha um furinho no coração da criança com 6 meses, eles talvez já saibam isso, e aí vai tomar uma decisão, vai ter, não vai ter, como vai ser, tudo aqueles exames que fazem normalmente entre 3 e 4 meses e tal, mas nós sabemos que Deus é poderoso para mudar todas as coisas, e que num certo sentido, nós precisamos entender que a vida que Deus tem, e o preparo que Ele tem para certas pessoas, para certas crianças, para certas famílias, nós sabemos que nós, olhando do ponto de vista humano, não conseguimos entender quando Deus permite uma criança especial nascer e ser cuidada por algumas famílias, e nós olhamos e vemos às vezes algumas coisas tão difíceis. O que é criar uma criança? Só quem tem uma criança especial, que nasceu com uma certa má formação, sabe como que é. Mas se para Deus todos nós somos iguais e temos o mesmo valor, essa criança chegar à idade adulta ou não chegar à idade adulta, se ele tiver a possibilidade de formar uma outra família ou não, como nós temos histórias de muitas pessoas que acabam tendo que criar os seus filhos até a vida adulta, porque ele não consegue viver normalmente em sociedade. Deus também permite, às vezes, consequências dos nossos erros, mas Deus permite muitas coisas acontecer para trabalhar na nossa vida, porque Deus está mais interessado no que Ele está formando na nossa vida como exemplo para outras famílias, como exemplo para nós mesmos,
porque quando aquele menino ou aquela menina partir e o Senhor o levar, para ele, o valor de uma alma que fez muitas coisas, ou para outra que não fez, a Bíblia diz que todos têm o mesmo valor para Deus, e Ele muitas vezes permite que muitas situações ocorram, porque Ele está trabalhando na nossa vida. Agora, a grande questão com relação a isso, e as leis mosaicas também batiam, era no ato de quando vai permitir, quando não vai permitir, como fazer, por que não fazer, mas tudo isso, segundo a nossa revista, ele começa e estamos questionando quando não valorizamos ou tiramos o valor, a sacralidade da vida, seja ela pequena no ventre, seja ela já maior, quando nem mesmo valorizamos as pessoas que olhamos na rua e que vemos passando por uma dificuldade difícil, um mendigo, um cego, uma pessoa que tem um problema de deficiência, que está no semáforo, e nós já menosprezamos muitas vezes essas pessoas, nós não reconhecemos que a maldade já está dentro do nosso próprio coração, e não entendemos que o autor do fôlego de vida é o próprio Deus, e a Bíblia diz que é Ele o único que pode dar e tirar. É Ele que dá, Ele que tem a autonomia de tirar no momento certo, e com a sua verdade, a Bíblia diz que Deus não faz concessão com relação ao direito do ser humano. Mas hoje, quando nós batemos na tecla do direito, principalmente nessa área de que a cultura pós-moderna fala do direito ao corpo, eu sou dono do meu próprio corpo, eu faço aquilo que eu quero, nem todos entendem. Os irmãos já notaram, quando a criança começa a ser formada, na primeira semana, no primeiro momento em que está sendo fecundado, aquela nova vida, ela não é parte do seu corpo. Ela é formada, como disse o próprio Jabes, lá dentro, onde ele estava, num lugar separado, que não era o próprio lugar, e Deus começou a formar aquele ser que começa a ser criado lá dentro. A partir das primeiras semanas, os médicos, já hoje com a tecnologia, podem comprovar que ele tem um DNA diferente. 90% das crianças nascem com um tipo sanguíneo diferente do pai e da mãe. Eles são um ser totalmente à parte, independente, está sendo colocado no ventre, porque o ventre foi criado, o útero materno, aquilo que queiram os progressistas ou não, só tem quem nasce com um cromossomo diferente do XX, do XY, queira eles da nomenclatura que eles quiserem, para o gênero ou não, só pode gerar outra vida o gênero feminino. O gênero masculino que se identifica com qualquer outra identidade, ele nunca vai poder, dentro de si, ter um local preparado para poder ter a possibilidade de gerar uma vida, porque isso foi o próprio Criador que preparou e colocou dentro de nós essa possibilidade de refletirmos a glória de quem Ele é, porque Ele foi o Criador da vida, Ele que deu o início, mas colocou dentro de nós a possibilidade de reproduzir, quando unem o homem e a mulher, e formam esta nova unidade da semente, com a potencialidade do ovo, do óvulo, e isto que até hoje os cientistas tentam e procuram e desafiam a natureza tentando formar, mas não conseguem formar nada, se não ser a partir daquilo que já existe. Por isso que a gente precisa entender que muitas vezes, alguns casais, desculpe, mas já usando o exemplo, nosso irmão Jamil aqui, conversei com ele, da dificuldade. Jaimar, desculpa, Jamil é seu irmão, né? Irmão Jaimar, e conversando com ele, às vezes a gente tem dificuldade. Eu perguntei para ele, vocês não têm filhos? Às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de perguntar, principalmente as mulheres têm um pouco mais de dificuldade de fazer, porque tem aquela vontade tanto de ser pai ou ser mãe, e muitas vezes
num processo do nosso corpo que não produz a quantidade certa do esperma, o óvulo. Tanto o homem ou a mulher tem as suas dificuldades, mas olha só, mesmo as maneiras que nós chamamos de artificiais, mas que não são artificiais, porque eles não conseguem fazer nada senão pegando a semente do homem e um óvulo da mulher, podem começar a fazer o processo fora, mas ele só começa a gerar vida depois de que coloca de volta dentro do útero da mãe, e lá é o ambiente preparado por Deus para começar a produção. Por isso que dentro da ética cristã algumas pessoas vão dizer, será que devemos permitir usarmos destes meios para poder ter filhos ou não? Meus irmãos, se Deus permitiu a ciência evoluir a chegar a este ponto, para que nós possamos utilizar dela, para que dentro deste meio poder ter vida ou não, nós vamos ver que tudo acontece, só produz uma vida quando pegado a parte do pai e da mãe, unido e colocado dentro do útero da mãe, para que o processo comece a gerar. E aí nós vamos ver que tudo isso só acontece dentro daquilo que Deus já preparou. E aí a Bíblia vai bater na questão de que a vida é inviolável. Não temos nós o direito de dizer quando pode, quando não pode terminar. Por isso, uma das perguntas foi aqui com relação à eutanásia, a relação da pessoa que está sofrendo. Vamos desligar a máquina? Não vamos desligar a máquina? Vamos lutar até que momento? Como que vamos fazer para prosseguir com a vida? E me veio à memória aqui um filme que talvez vocês já assistiram, que é um sucesso nos últimos 4, 5 anos, daquele menino que estava brincando no lago lá e caiu dentro do gelo e afogou-se, ficou lá 17 minutos sem vida. É uma história fictícia, baseada em alguns fatos reais. E aí chamam a mãe, e a mãe chega lá no hospital e os médicos dizem, já fizemos tudo, não conseguimos reanimar. E aí a mãe entra, naquele momento não tem quem não conhece o poder de Deus, que assiste aquele filme e não se emociona com a oração daquela mãe, quando ela vai fazer uma oração ao Espírito Santo de Deus, que soprou vida lá no jardim, e ela vai dizer, Senhor, não sou eu dono da vida, mas Tu és o dono da vida. Os médicos fizeram tudo que podiam, mas não conseguiram. Sopra de novo vida na vida do meu filho, e de repente as máquinas começam a ter batimentos, e os médicos conseguem fazer a sequência do processo de salvar o menino. Todos não entendem, não compreendem o que aconteceu, porque somente Deus é aquele que é poderoso para fazer o começo do princípio da geração de vida. A vida começa quando ocorre uma união perfeita do gameta masculino ao feminino, e essa nova célula é um ser humano que possui identidade própria quando Deus gera, quando Deus sopra o seu fôlego de vida, e daí a possibilidade de formação de vida. A nossa revista vai bater aqui e vai dizer a posição cristã. Eu vou ler para os irmãos. A igreja mantém um princípio teológico da autoridade bíblica de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que defende a dignidade humana e a inviolabilidade da vida desde a sua concepção, e ensina que a vida humana é sagrada em todas as etapas do desenvolvimento da vida e que não pode ser violada por nenhum tipo de cultura. Ratifica que toda ideologia que seculariza os princípios bíblicos deve ser combatida. Nós poderíamos, de repente, com outro tempo, e você poderia ler um pouco mais, quando algum desses temas e alguns desses casos que acontecem mais específicos, como o Jabes, em questão aqui mencionou algum, com relação à posição ética, de que decisão tomar no momento em que está acontecendo isso, ou no momento em que está acontecendo aquilo. Mas nós temos algumas certas dificuldades de entender quando nós, por nossa própria decisão,
vamos decidir quando uma outra vida vai ser interrompida de ser gerada ou cessada no seu processo natural de mais 1 ano, mais 2 anos, quanto tempo ele vai ter, quanto tempo ela vai ter de vida, porque nós entendemos que o autor da vida, o detentor de toda a vida é o próprio Deus, quando ele mesmo disse, usando a boca do seu filho, quando esteve aqui na terra durante os seus 3 anos e meio de ministério, que ele disse, olha, ninguém tira a minha vida, mas eu a dou e a tomo de volta. Eu tenho poder para dar, eu tenho poder para tirar. E a vida que ele deu foi para que eu e você pudéssemos nos aproximar de volta dele, por meio da sua perfeita vida, por meio da sua obediência aos padrões e os princípios de Deus. Nós, que em nossos pecados estávamos afastados de Deus, podemos agora estar voltados de volta para um relacionamento com Deus, cuidando para que demos sequência nos princípios bíblicos de obediência àquilo que Deus fez para nós. Eu deixo para os irmãos a temática e o tempo está acabando, mas Hebreus capítulo 10, para os irmãos lerem depois mais tarde em casa e analisar, aonde o texto vai dizer, Deus poderoso por meio do Senhor Jesus Cristo nos concedeu vida espiritual, o espírito que estava morto, nos aproximamos de Deus, podemos agora ter vida. Ele diz, pelo novo vivo caminho que ele fez, cuidado, para que vós, que estavam mortos, agora tendo vida em Deus, se afastem dos princípios dele, para voltar a viver seguindo os prazeres da carne, porque você vai estar, como disse o escritor, pisoteando, colocando debaixo dos seus pés todo o trabalho que Cristo fez por você para trazer de volta ao Pai. Ele diz, e aí não vai sobrar mais nenhuma opção para você, porque o único meio que sobrou, que Deus providenciou para que você pudesse ter um relacionamento com Ele, você está pisoteando. E Ele vai dizer, o que vai sobrar para você, se não é uma consequência de uma vida afastada, longe de Deus, aqui na terra, pelo resto dos seus dias, e a garantia e a certeza de que você não vai passar uma eternidade com aquele que já te deu uma oportunidade de ter uma nova vida com Deus. A nossa vida presente é tão pequena. Alguns são levados no ventre, alguns nos seus primeiros dias e meses, como foi o filho do nosso irmão Jabes, que não conseguiu suportar o processo, nasceu antes de ser formado e teve aí a dificuldade do processo. Outros, na sua juventude, no início da sua vida, por causa das suas escolhas e sequência da sua vida focada no desejo do seu coração. Outros, já na vida adulta, 60, 80, 90, alguns até passando dos 100 anos. Mas o que são 60, 80, 100 anos comparado a uma eternidade longe da verdadeira fonte de vida e da intenção que ele já tinha desde o princípio, lá no Éden? Sempre foi a intenção de Deus, não de colocar o homem para fora do jardim, mas que o homem colocasse o jardim para o resto da terra. A intenção de Deus sempre foi projetar um jardim, projetar um lugar onde a presença dele fosse real nas nossas vidas. Não teríamos, aqui não tenho tempo, não tive tempo, talvez não abordei com profundidade a temática, mas precisamos entender que a gestação, a procriação do ser humano são bênçãos, dádivas divinas, sabe? A virgindade de Maria nos mostra que o que foi gerado ali foi pelo Espírito Santo de Deus, e que a vida de Cristo era uma vida que foi gerada sem pecado, porque não foi influência ou não teve a consequência da semente pecaminosa de José no ventre de Maria. Por isso que o sacrifício de Jesus foi um sacrifício perfeito,
pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos nos aproximar de Deus, e que a vida é inviolável, mas que Deus cuida, e que Deus ama, e que Deus guarda a nossa vida, como bem disse o salmista, acho que é Salmo 139 ou 137, quando ele vai dizer que Deus me viu quando eu era informe e me cuidou, e quão terrivelmente, ele chama algo terrível que nós não conseguimos compreender, a maneira que Deus entretece, que Deus desenvolve e forma os órgãos no ventre da nossa mãe. Na semana que vem, nas próximas 2 semanas, vai ser tratado de mais 2 temáticas que são sequência dessa. Aqui nós falamos sobre a dessacralização do ventre ou da vida, e depois, então, vai ser tratado então da desconstrução da masculinidade, desconstrução da feminilidade e o tratamento dos gêneros, que são consequência desta vida que muitas vezes não é valorizada e que muitas vezes não entendemos esses princípios que Deus tem para nós, quando deixamos de lado, ou não amamos, ou não potencializamos tudo que Deus deixou na sua Sagrada Escritura, de orientação, do que Ele espera que nós vivamos, do que Ele entenda que nós façamos, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Cuidado com o que fazemos, com o uso dele. Que Deus abençoe os irmãos, agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.